1964, capítulo 24. Os serviços da inteligência comunistas tinham algo em comum. Qual a teologia? Cuba agia em toda a América Latina, assim como o serviço de inteligência da STB. No capítulo anterior, vimos que os serviços de espionagem faziam favores entre si, mesmo tendo objetivos diferentes. Os historiadores que lidam com os serviços de inteligência dos países socialistas estão de acordo que os tchecoslovacos alcançaram resultados positivos e que tinham esse terreno relativamente bem dominado. Mas não foram os únicos que agiram na região. Além dos cubanos, havia os serviços especiais de outros países socialistas com a União Soviética à frente, sempre a União Soviética. No caso do Brasil, quem estava aqui agindo como um braço era a STB, que é a polícia de espionagem, da Tchecoslováquia. Na Europa, os serviços de países satélites, que é o que eu disse, seguiam um tipo de divisão de trabalho. A RDA, ou seja, a República Democrática da Alemanha, tinha dominado o território da RFA, República Federativa, Os búlgaros eram especialistas no sul do continente. Os poloneses, nos anos 80, alcançaram bons resultados no Vaticano e etc. Essas especializações refletiram no trabalho no hemisfério ocidental e durante os anos 50 e 60, as questões relacionadas à Igreja Católica eram conduzidas pelos húngaros. Ao pesquisar as pastas relacionadas ao Brasil, não encontramos nenhum sinal de interesse da STB pelas estruturas da Igreja Católica. Mesmo em relação a algum arcebispo ou outro dignatário da Igreja que fosse, entre aspas, para lá de esquerdista, isso podia ser resultado da divisão de trabalho ou do receio em desempenhar papéis mascarados para pessoas da Igreja. Essas observações referem-se ao trabalho de serviço de inteligência no Brasil. A questão era diferente no interior da Tchecoslováquia, onde, desde 1974, havia um departamento determinado a lutar contra o inimigo interno, também representado pelas igrejas cristãs. A STB possuía na sua rede de agentes entre os sacerdotes A STB possuía sua rede de agente entre os sacerdotes, mas uma coisa era obrigar ou convencer a colaboração uma pessoa da igreja em um país totalitário, onde as autoridades de repressão dispunham de todas as ferramentas possíveis, e os funcionários do serviço de inteligência tinham condições de trabalho muito mais difíceis e não tão, entre aspas, confortáveis, como um território governado por um único partido. Os sacerdotes na Tchecoslováquia estavam em uma situação inimaginavelmente difícil e o aparelho de poder, no confronto com eles, era incrivelmente privilegiado. Assim, cada caso de colaboração de clérigos com a STB deve ser examinado com cuidado. Durante os estudos e descrição dos conteúdos do arquivo da STB em relação ao Brasil, sentimos certa decepção quando falou-se sobre a descoberta de armamento tchecoslovaco destinado à guerrilha. A STB, como afirmamos, não teve nada a ver com isso, contrariando a sensação primeira de, entre aspas, furo histórico. Talvez muitos leitores esperassem que os arquivos denunciassem um político famoso trabalhando para o serviço de inteligência estrangeiro que servia aos interesses do Império Soviético, mas não havia nada. Quando finalmente encontramos algo grandioso, um plano para controlar o percurso de uma guerra civil, esse plano foi simplesmente abandonado. Por isso, apenas descrevemos os fatos. A verdade é uma categoria simples, mas fundamental. Abre aspas, caso neguemos o seu valor de
o seu valor, todos os outros valores perdem o significado, tornam-se falsidade ou ficção, fecha aspas. Quando criamos uma hipótese a partir de acontecimentos reais e intenções, destacamos se tratar de uma suposição e não de fatos concretos. Este capítulo deve ser tratado da mesma forma. Apresentaremos alguns acontecimentos, operações e informações com o objetivo de revelar uma hipótese ainda não comprovada. Os fatos aqui descritos não têm relação direta com o Brasil, mas a questão que os envolve está certamente relacionada conosco e com a América Latina em geral. Trata-se da teologia da libertação. Um dos criadores inspiradores e controladores desse movimento na Igreja Católica foi a KGB soviética, que contava com o apoio do serviço secreto dos países satélites. Ion Pacepa, general do serviço de inteligência comunista romeno, afirmou em uma entrevista cedida à Catholic News Agency que, abre aspas, a ideia da criação de uma nova ideologia nasceu no âmbito de um programa super secreto de desinformação nos anos 60 e foi aprovado pelo chefe da KGB, Alexander Zlepin. O Serviço de Inteligência Soviético nomeou a Conferência Cristã pela Paz, CPC, com sede em Praga. A instituição, totalmente subordinada à KGB, editou 2 revistas em francês. Eu não vou ler, viu, gente? Nouvelles Perspectives e Courrier de la Pax. Enfim, os recursos para o seu funcionamento procediam de Moscou. A WPC manipulou bispos sul-americanos de esquerda que faziam parte da Conferência do Episcopato da América Latina em Medellín. Essa conferência aceitou abre aspas, teologia, né, fecha aspas, inventada pelos especialistas em desinformação soviéticos, que motivava os pobres habitantes da América Latina a uma revolta armada, fecha aspas, é demais, né? Os críticos acusam o ex-oficial de alta patente de não ter condições de provar as suas revelações, o que ele próprio reconhece. Segundo o historiador polonês Leszek Pawlikowicz, a Conferência Cristã pela Paz, organização mencionada no testemunho do general Pacepa, tinha sede em Praga e fazia parte das organizações de fachada, ou seja, estava sob o controle da KGB. Isso significava que era usada para atividades de propaganda pela seção de desinformação do Serviço de Inteligência da KGB, entre 1958 e 1991. Sobre elas, o historiador polonês escreve que, abre aspas, ajudavam, mesmo que com bem menos resultados, as atividades de propaganda anti-ocidentais, feitas por organizações internacionais sociais políticas selecionadas, formalmente não relacionada com a União Soviética, mas claramente simpatizantes e muitas vezes financiadas diretamente por ela. Tornaram-se alvo de suas críticas os programas expansivos armamentistas e operações militares de papéis da OTAN, enquanto que os movimentos analógicos de países do bloco soviético eram definidos como claramente ofensivos ou esquecidos através do silêncio. Por isso, na literatura ocidental, foram definidos diretamente como organização de fachada, fecha aspas. A CPC tinha uma pasta no arquivo da STB, mas ela foi destruída em 7 de dezembro de 1989. Como não temos como verificar seu conteúdo, é possível afirmar apenas que, em algum momento, a organização foi objeto de interesse da STB, para ir contra os seus membros ou aproveitá-los para os seus objetivos. A CPC foi descrita em vários trabalhos como um tipo de plataforma que cumpria um papel positivo nos contatos dos cristãos do Oriente com o mundo ocidental. Essa era uma das poucas possibilidades legais do clérigos e leigos atrás da cortina de ferro
para, sob o pretexto de, abre aspas, luta pela paz, fecha aspas, poder viajar ao Ocidente, voltar e manter um elo com o correligionário de todo o mundo. Muitos depoimentos confirmam que houve atividades como essas, mas nas condições de um país totalitário, como foi a Tchecoslováquia, era necessário aproveitar diferentes e até absurdas possibilidades para expandir o sufocado espaço de liberdade. E entre os religiosos, a organização era vista como um colaboracionista. Ok, pessoal? A serviço do regime soviético e criada por inspiração do Partido Comunista do país. Não é possível verificar se os comunistas tchecoslovacos estavam cumprindo uma tarefa de Moscou. Precisamos esclarecer as principais teses durante o período de 1948 a 1989, quando este regime durou na Tchecoslováquia e o comunismo científico foi a ideologia oficial do país, garantida pelo artigo 4º da Constituição de 1960, que diz que, abre aspas, a força de liderança na sociedade e no país é a vanguarda da classe operária, o Partido Comunista da Tchecoslováquia, fecha aspas. Isso também determinava a relação entre o Estado e seus órgãos quanto à fé e às igrejas. Era uma relação hostil, pois, segundo a ciência comunista, a religião era vista como um, abre aspas, reflexo pervertido e fantasioso nas mentes das pessoas, forças da natureza e da sociedade que dominavam sobre elas, um tipo de opressão espiritual que sufoca em toda parte as massas populares, sobrecarregadas eternamente pelo trabalho para os outros, miséria e solidão, fecha aspas.